Naquele tempo, vivia em Nazaré, em uma pequena aldeia da Galiléia, uma jovem virgem da tribo de Judá, parente próximo de Isabel e de Zacarias. Ela se chamava Maria. Tudo o que os homens dela sabiam era que, sob uma aparência exterior simples e modesta, ela ocultava um nascimento ilustre. Por seu pai, Joaquim, ela pertencia à casa real de Davi, e por Ana, sua mãe, à família sacerdotal de Arão. Desde a queda da antiga dinastia, seus ancestrais, despojados de sua posição e de seus bens, perseguidos como pretendentes perigosos ao trono pelos novos senhores da Judéia, haviam buscado a paz na obscuridade. Desconhecidos do sombrio Herodes, Ana e Joaquim, escondidos no fundo de um vale solitário, lá viviam em paz do produto de seus rebanhos, tendo o suficiente, a despeito da sua degradação de posição, para aliviar os indigentes e oferecer abundantes vítimas sobre o altar de Jeová. E todavia, seus dias transcorriam na tristeza, pois o céu se recusava a abençoar sua união. Como a mãe de Samuel, cujo nome gracioso ela levava, Ana suplicava ao Senhor que pusesse um ponto final na sua esterilidade. Joaquim unia suas súplicas às de sua esposa desolada, mas parecia ser do agrado de Deus exercitar a paciência deles. Em função de sua perfeita justiça, Deus os havia escolhido para pôr em execução os seus planos para a salvação de muitos. No momento em que os dois esposos perdiam todas as esperanças, ele lhes deu uma filha que havia de ser para sempre a glória deles e a honra da sua nação. Em seus decretos eternos, Deus havia colocado essa criatura bendita acima de toda criatura, acima dos reis e das rainhas que, na sequência dos séculos, representariam seu poder, acima das santas em quem resplandeceriam com maior brilho as suas perfeições infinitas, acima até mesmo dos 9 coros de espíritos gloriosos que cercavam seu trono. Eva, no paraíso terrestre, parecia-lhe menos pura, Esté menos amável e Judite menos forte e menos destemida. Ao criá-la, ele operou um milagre com o qual não favoreceu nenhum outro filho de Adão. Embora oriunda da raça maculada desde o início, ele a preservou do pecado original. A torrente de lodo que arremessa suas ondas sobre todo homem que vem a este mundo se deteve no momento da sua concepção. E pela primeira vez, desde o naufrágio do gênero humano, os anjos descobriram em nossa terra uma criatura imaculada. Assim, num santo arrebatamento, eles exclamaram: "Quem é esta que surge como a aurora, bela como a lua, brilhante como o sol?" Ana e Joaquim receberam com alegria essa filha privilegiada de Deus, cuja gloriosa natividade havia de ser celebrada sempre por anjos e homens. Eles não conheciam a imensidade do tesouro confiado aos seus cuidados, mas perceberam bem depressa que a criança celeste não se assemelhava a nenhuma outra criança da terra. Antes que ela pudesse articular uma palavra, a razão presidia a todos os seus atos e até em seus movimentos mais instintivos. Jamais ela obedecia às paixões cujo verme infecta a todos os corações. Maravilhados com os dons que Deus havia prodigalizado àquele anjo terrestre, Ana e Joaquim prometeram consagrar a sua infância ao serviço particular do templo. E com efeito, logo que ela terminou seu 3º ano neste mundo, eles a conduziram à Cidade Santa para apresentá-la ao Senhor. A menina subiu alegremente os degraus do templo, feliz por se enclausurar na casa de Deus que, só ele, fazia bater o seu coração. Lá, nos apartamentos vizinhos ao santuário, cercada de suas piedosas companheiras, ela viu transcorrer com demasiada rapidez os belos dias da sua juventude. Suas ocupações consistiam em meditar os livros santos, em confeccionar ornamentos consagrados ao serviço divino e em cantar os louvores de Jeová. Com frequência, com a face voltada para o Santo dos Santos, ela tomava emprestados de Davi, seu ancestral, seus cantos inspirados e, com um coração mais ardente que o do Santo Rei, repetia essas palavras de amor: "Senhor, como são amáveis os teus tabernáculos! É melhor um só dia no seu templo que 1000 sob as tendas dos pecadores." No momento dos sacrifícios, quando o sacerdote imolava a vítima sobre o altar dos holocaustos, ela suplicava a Jeová que aceitasse, pela salvação do povo, aquele sangue expiador, e que por fim enviasse o Messias prometido aos seus pais.
Seu único desejo era vê-lo com seus olhos e venerar a mulher abençoada que o havia de dar ao mundo. Diferentemente das filhas de Israel, dentre as quais cada uma aspirava à honra de se tornar a mãe do libertador, ela se julgava indigna deste inefável privilégio. E nesse mesmo tempo, sob o impulso do Espírito de Deus, ela pronunciou um voto solene. Esquecendo-se de que vivia num corpo de carne, ela se elevou até aos anjos do céu e prometeu ao Senhor que não teria outro esposo que não ele. Quando chegaram os dias da adolescência, a jovem virgem teve de deixar o templo e retornar à sua casa de Nazaré. Seu pai e sua mãe haviam descido ao túmulo. Com a idade de 14 anos, a pobre órfã se viu só, sem proteção e sem apoio. Os membros da sua parentela, entre os quais Isabel e Zacarias, propuseram-lhe esposar um homem da sua família, como exigia a lei. Em sua qualidade de herdeira única, ela devia tomar por esposo seu parente mais próximo, a fim de conservar o patrimônio dos seus ancestrais. Entregando-se inteiramente à condução do Espírito Santo, quem estava a seguir este conselho, ela consentiu, a despeito do seu voto, no matrimônio proposto. O esposo da jovem virgem se chamava José. Da casa de Davi, como Maria, ele descendia em linha reta dos reis de Judá pelo ramo de Salomão. Todavia, embora remontasse até Abraão por uma sequência incomparável de ancestrais, a nobreza do seu caráter era ainda maior que a ilustre linhagem de seu sangue. Sendo justo e temente a Deus, mas pobre e obscuro como Maria mesma, ele exercia em Nazaré um humilde ofício de carpinteiro e ganhava sua vida com o suor do seu rosto. Informado acerca do voto que sua esposa havia feito, ele concordou com os desígnios de Deus e se constituiu guardião da sua virgindade. O Senhor esperava unicamente essa angélica união para realizar o projeto cuja execução preparava havia 40 séculos. Uma noite, a Virgem de Nazaré, ajoelhada em sua humilde morada, expandia sua alma diante de Deus com mais fervor do que nunca. Repentinamente, eis que uma luz celeste a envolveu e a tirou de seu recolhimento. Ela voltou a cabeça e percebeu um anjo de pé diante dela, a alguns passos do lugar que ela ocupava. Era o grande mensageiro de Deus, o arcanjo Gabriel, o mesmo que, 5 séculos antes, havia revelado a Daniel o tempo do Messias e acabara de predizer a Zacarias o nascimento de seu precursor. Ele se inclinou profundamente diante da Virgem e lhe disse com a humildade de um súdito diante de uma rainha: Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. Maria reconheceu de imediato um espírito celeste, de maneira que não se assustou com a visita. Todavia, aqueles louvores, que não pareciam caber a uma mortal, causaram-lhe uma grande perturbação. Diante de sua humilde compostura e do rubor do seu semblante, o anjo entendeu o sentimento que a agitava. Ele retomou então com doçura, chamando-a dessa vez por seu nome. Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Não havia como se enganar. O Messias aguardado havia 4.000 anos ia aparecer, e esse Messias libertador, verdadeiro Filho de Deus, seria ao mesmo tempo filho de Maria. Sob o peso de tamanha indignidade, a Virgem permaneceu um instante perplexa. Em seguida, pensando no voto de virgindade que desejava conservar a todo custo, ela fez a seguinte pergunta ao arcanjo: Como se fará isso? Pois não conheço o varão. O Espírito Santo virá sobre ti, respondeu o mensageiro celeste, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. E por isso mesmo, o santo que há de nascer de ti será chamado Filho de Deus. Eis que também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na sua velhice, e este é o 6º mês da que se dizia estéril, porque a Deus nada é impossível. Maria não necessitava deste exemplo para crer que os prodígios são coisa muito fácil para a onipotência divina. Sendo informada de que, pela intervenção desse poder, ela se tornaria mãe sem deixar de ser virgem,
ela se aniquilou diante de seu Deus e exclamou: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Depois de ter obtido este perfeito consentimento, o anjo desapareceu e o Filho do Eterno, descendo das moradas celestes, se encarnou no seio virginal da mulher imaculada. Naquele momento, os exércitos angélicos saudaram o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, o Homem-Deus. Como homem, filho de Davi, filho de Abraão, filho de Adão, formado pelo sangue puríssimo da bem-aventurada Maria. Como Deus, gerado desde toda a eternidade, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Mistério da Anunciação. Oferecemos a vós, ó Senhor Jesus, essa primeira dezena em honra de vossa encarnação e vos pedimos, por meio deste mistério e da intercessão de vossa Mãe Santíssima, uma profunda humildade. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debitas nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et hora mortis nostri. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et hora mortis nostri. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et hora mortis nostri. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et hora mortis nostri. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et hora mortis nostri. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et hora mortis nostri. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et hora mortis nostri. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et hora mortis nostri. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et hora mortis nostri. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et hora mortis nostri. Amém. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem.